Bom, então, dando continuidade à proposta matemática da refração, queria apenas mostrar esse efeito aqui, né? Refração, aqui uma pessoa soltando um grito, frentes de onda representadas por essas curvinhas vermelhas, aqui um ambiente de ar mais fresco, aliás, um ambiente de ar ambiente mesmo, normal, e esse ambiente aqui mais fresco, né? Eu coloquei aqui ar mais frio, aqui ar normal. Então, a ideia é que a frente sonora vai do ar ambiente ao ar mais fresco. Nessa proposta, então, houve o que a gente chama de refração, né? A passagem da onda sonora, onda mecânica no caso, de um meio material distinto em relação ao outro. No caso aqui, os dois elementos são gasosos, porém com uma certa distinção por conta do ar frio, né? Que em tese fica mais denso, e aí a diferença. Outra coisa importante a notar, essa linha tracejada, ela é horizontal aqui na situação, né? E em relação a ela, duas linhas, né? Que parecem vetores até, mas não são. Na realidade, são semi-retas, indicando o sentido da propagação da onda, só que representada em linha, né? E eu trouxe esse desenho para cá, para baixo, dando a ideia do princípio da refração, descoberta envolvendo ótica, inclusive, por Snell e Descartes. Então, nós temos aqui a incidência da onda, né, desse lado, a refração da onda no meio material mais denso, mais frio, né, no caso, e aqui ângulos associados à incidência no ar para esse lado e a refração no ar para esse lado. Então, eu tenho ângulos de incidência e de refração, e temos aqui velocidades distintas de propagação. É só uma descoberta, então. Essa aqui é uma equação que distingue para você a relação entre o seno do ângulo da incidência sonora, né, em relação a essa linha, que é uma linha perpendicular à entrada da porta, aqui, ó. Então, essa aqui seria uma região que traz a distinção do meio ar, né, e o meio ar mais frio. Tá? Então, aqui eu tenho uma espécie de superfície imaginária de separação desses dois meios. A refração acontecendo e essa equação aqui de aplicação matemática. Seno do ângulo de incidência no ar sobre a velocidade da propagação nesse mesmo meio será igual ao seno do ângulo de refração sobre a velocidade da propagação nesse meio aqui. É interessante comentar que essa mesma equação, ela serve em aplicação com os comprimentos de onda também. Então, lambda nessa região aqui de incidência e aqui o lambda na região onde houve a refração. Tá? Então, tanto uma quanto outra equação serão passíveis de aplicação envolvendo a matemática. Bem, uma outra equação também interessante de ser comentada no aspecto matemático, claro, a velocidade da propagação. Aqui incluímos a ideia da velocidade da propagação em meios fluidos, né, basicamente gás e líquido, e essa equação é tratada dessa forma, né, como a raiz quadrada de B maiúsculo sobre D minúsculo. Eu já comento a respeito deles. Essa velocidade da propagação aqui ela é dada em metros por segundo no sistema internacional. Normalmente, a raiz quadrada, na realidade, vem de um processo matemático desenvolvido experimentalmente através do princípio de conservação da energia. E esse B, né, ele é uma conhecida constante, né, associada ao meio. Então, ela é dada como módulo de elasticidade volumar do meio. Né? Aqui, ó. Módulo de elasticidade volumar do meio. E claro, é evidenciado através de uma tabela, né, em determinadas situações, pressão atmosférica, temperatura local, e é uma fórmula experimental. No caso D, aqui embaixo, é mais conhecido nosso, D de densidade do material. Né? A gente aborda bastante esse aspecto aqui na química, então muito conhecido. Basta que os dois valores estejam aplicados em unidades do sistema internacional e uma vez que são inseridas nessa equação, a velocidade calculada será em metros por segundo. Então são exercícios mais isolados, dos quais podem ser vistos em alguns casos de vestibular ou lista ou algo do tipo. Muito bem, aqui ainda no aspecto matemático temos um outro conteúdo, né?
Esse é o conteúdo da intensidade sonora, intensidade do som. Então a gente verifica as simbologias tratadas, né? Então o I maiúsculo vem de intensidade do som, vai ser igual a energia. Então a gente sabe muito bem, em termos de física, que a energia ela se apresenta em modalidades, né? Isso a gente aprende até em ciências no ensino fundamental. Energia luminosa, energia sonora, que é o caso aqui, energia mecânica, energia cinética, energia potencial gravitacional e assim vai. Nesse aspecto, esse E aqui tem o significado de energia sonora, né? E a quantidade de energia sonora por tempo espalhada em áreas de esferas dá o conceito da intensidade. Então, interessante pensar nesse aspecto da fórmula aqui, ó, né? Esse ΔS. Esse ΔS, por sua vez, vem do conceito de área, né? Então, esse S aqui não é de posição, é de área. E área referente ao comportamento da onda sonora, de como é que ela se espalha. Então, imagine que eu tenho aqui um ponto considerado como uma fonte F de som, né? E essa fonte F, ela faz, né, se espalhar ondas mecânicas em formato esféricos, em todas as direções, né, dessa maneira. Então, essa área aqui, por sua vez, é a área de uma esfera, né, em termos do entendimento do que é a intensidade sonora. Então, a intensidade sonora é a quantidade de energia espalhada por segundo por metro quadrado de área de esfera, né, como eu imaginasse em 3D, né, essa área aqui definida. Então, basicamente, a intensidade do som, a intensidade de uma frente de ondas, né, vem a ser energia por tempo, que a gente chama de potência, né? Então, energia associada ao tempo, potência, né, sobre área. Então, aqui vem o conceito do que vem a ser a intensidade sonora, é a potência sonora dada em joules por segundo, ou em watt, né, e a área em metros quadrados. Bom, nesse ínterim também eu vou conceituar a ideia da intensidade sonora de uma forma a avaliar a sensibilidade humana. Então, assim, a intensidade sonora, chamada I0, ela tem um valor de 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Agora, o que vem a ser esse dado aqui, né? Na realidade, para o ser humano, esse aqui é o valor de intensidade mínima ao qual eu consigo entender biologicamente o que é som, né? Então, se a intensidade vem nesse valor de 10 a menos 12, ou mais do que isso, né? 10 a menos 11, 10 a menos 10, eu consigo perceber o efeito sonoro. Diante disso, a física desenvolve um outro conceito, né, que não é a intensidade sonora somente agora, e sim o nível de intensidade sonora. Ou seja, uma razão de comparação de intensidades sonoras quaisquer com a intensidade sonora associada à sensibilidade do ouvido humano. E aí, tendo em vista essa proposta, comparando intensidades sonoras quaisquer com a intensidade sonora padrão para o ser humano, definimos então o nível de intensidade sonora, que é um outro conteúdo matemático que eu vou apresentar aqui agora. Muito bem, então ainda se tratando do conceito de intensidade sonora, nós temos essa segunda proposta, né, e grandeza associada à comparação das intensidades sonoras. A intensidade sonora I0, né, que é aquela suportada pelo ser humano, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, e a intensidade sonora ao qual se quer avaliar, né? Então, quando eu faço a comparação de uma certa fonte de som referente àquela mínima captada pelo ser humano, eu defino o nível de intensidade sonora, cuja unidade é o decibel, né? Então, algo já conhecido do nosso cotidiano, quando eu quero fazer a medição do nível de intensidade sonora de um determinado local, eu expresso esse valor em decibéis. E, na realidade, aplicando esse tipo de proposta que está aqui, faz-se uma comparação do 10 a menos 12 com o valor de intensidade sonora na pesquisa, no experimento que se quer realizar. Então, essa expressão aqui é talvez a mais diferenciada do assunto nesse capítulo, onde envolvemos a razão e intensidade qualquer de som
com a intensidade padrão suportada pelo ser humano, 10 a menos 12, na proposta de uma divisão, né, do logaritmo da divisão. Aplicada essa matemática aqui, o valor beta, conhecido nível de intensidade sonora, será definido com a unidade decibel. A ideia é pensar também que o logaritmo passa a ser uma função interessante nesse aspecto, porque trabalhamos com valores muito baixos, né, de potência e ainda valores elevados de potência na base 10. Dessa maneira eu preciso usar uma função que traga essa identidade, no caso a função logaritmo. Então ainda nessa aula resta o conteúdo frequência e altura. Esses dois conteúdos aqui, né, na realidade são bem conhecidos da gente, principalmente quando a gente trata o conteúdo movimento circular uniforme, né? Então eu já sei o que é frequência se eu lembrar lá na mecânica do MCU, né, que a gente já conversou um pouco nas aulas anteriores com vocês. Agora, é interessante falar da onda sonora a respeito da palavra altura, né? E ela tem relação direta com a frequência. Então, assim, fontes sonoras que são emitidas em frequências muito altas, elas têm grande altura, né? O som é mais alto quanto maior for a frequência. E há uma diferenciação, né? Alta frequência, o som é agudo, baixa frequência, o som é grave. Então, eu posso dizer que o som alto é o som agudo, né? Que o som baixo é o som grave. Então, em termos teóricos, esse aspecto aqui é bem relevante de guardar, né? De armazenar na sua memória. Bom, em termos da proposta matemática, eu tenho um capítulo, né, de referência num livro que está aqui ao meu lado, esse livro aqui, né, do Alberto Gaspar, que é um físico aí conhecido nosso, professor da FEG e tal. Então, nesse material aqui eu vou repassar para vocês os exercícios que são entendidos e resolvidos, né, referente a essa aula toda, a refração e tudo mais. Bom, aguardei aqui o avião passar, mas só para finalizar, aqui eu tenho esse capítulo, né, sobre ondas e som e aplicações de exercícios práticos aqui, algumas figuras de interferência, aqui por exemplo, é o caso, com reflexão, a chamada curva de ondas, que tem uma certa relação com o experimento que eu fiz inicialmente na aula de hoje. E aí, exercícios, né, para que o aluno possa desenvolver. Mais à frente ainda há um pouco mais sobre onda sonora, música, né, que seria o próximo capítulo. E eu devo transmitir isso aqui ao representante, tá? Fica a proposta da solução de exercícios para que vocês possam entender um pouco mais a matéria. E um projeto aí de lista que eu já comentei com a representante do terceiro automação, a Nicole, e que provavelmente todos vocês já estão cientes, né? Qualquer dúvida, recorram à Nicole e ela vai conversando comigo por essa semana. Gente, fica com Deus, até a próxima aula.